Primeiro de tudo, vamos responder aquela pergunta que a gente passou a aula toda anterior respondendo. A volatilidade aqui das calls de BOVA, no momento, está 23,77, né? 23,5, vai. Lembre, sempre olhar aqui a delta 50, né? A volatilidade está alta ou está baixa? Comparem, pessoal, com a volatilidade calculada. Então, a volatilidade da opção está 23,5. A calculada está 20, né? Ou seja, ela está acima da calculada. Nesse caso aqui eu poderia montar a operação de venda de volatilidade, tá? De venda de volatilidade. Como é que a gente faria isso? Tá? Então, vamos entender o seguinte, ó. Se essa volatilidade aqui está alta, alguns podem pensar, bom, eu vou simplesmente vender essa opção aqui, né? Vou vender essa opção. Então, o que vai acontecer? Olha ali, ó. Se eu estou vendendo essa opção, vou botar aqui no exemplo 2.000. Opa, não pegou. Não, aqui eu botei 20.000, né? Aí, tá? Então, se eu vender essa call, certo? Eu tenho, sim, uma operação vega negativo. Então, é aqui que a gente vai identificar se a gente está exposto a alta ou a queda da volatilidade. O vega, conforme a gente viu na aula 91, é quem mostra, né, a direção da nossa operação em relação à volatilidade. Vega negativo significa que eu ganho com a queda da volatilidade. No entanto, se eu estou vendido aqui nessa call, pessoal, olha aqui o que acaba acontecendo. Ó. Eu estou delta negativo. O que isso significa? Significa que eu me beneficio da queda de BOVA. Só que eu não quero me beneficiar da queda de BOVA. Eu quero me beneficiar exclusivamente da volatilidade, nesse caso da queda da volatilidade, porque a volatilidade está alta, né? Como que eu faço isso? Tá? Então, como que eu faço isso? Existem diversas formas de fazer isso, tá? Eu vou ensinar a que eu faço, a que eu mais gosto de fazer. Então, nesse caso aqui, como é que a gente zera esse delta? Bom, se eu estou delta negativo aqui na venda dessa call, para eu zerar esse delta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar BOVA 11. Quantas BOVA 11? Bom, se eu estou 920 delta negativo, eu tenho que comprar 920 BOVA. Então, o que acontece se eu comprar 920 BOVA? Vendido nessa call. Olha o que acaba acontecendo, pessoal. Meu delta vai para zero. Ou seja, eu acabei de montar uma operação delta neutro, delta zero. E olha aqui, vega negativo, ou seja, eu ganho com a queda da volatilidade. Vamos ler esse gráfico aqui, ó. O que é esse gráfico aqui, pessoal? Esse gráfico aqui, ele me diz aonde está a minha zona de lucro e a minha zona de prejuízo, tá? Então aqui, o que essa operação quer dizer? O que ela mostra? Ela mostra o seguinte, ó. Que se a BOVA ficar aqui nessa região, ó, entre 106, né, 105, essa região aqui, ó. Essa região aqui, por ser uma venda de volatilidade, se a BOVA não oscilar muito, ficar ali naquela região de preço, é onde eu ganho dinheiro. Então, a venda de volatilidade, você vai ganhar dinheiro se o papel não se movimentar muito. Se o papel não cair muito e não subir muito. Porque se o papel começa a cair muito, o que acaba acontecendo? Ó, chega num determinado momento, aqui em 101, ó, que entra na minha zona de prejuízo. Quanto mais a BOVA começa a cair, mais dinheiro eu perco. Né? Do contrário, também é verdadeiro. Né? A BOVA está aqui nessa linha tracejada no momento. Né? Se a BOVA começa a subir demais, chega num determinado momento em que eu começo a perder dinheiro. Né? Quanto mais sobe, mais eu perco. Essa operação aqui, que ela é tipo um V, ela se chama straddle. Tá? Straddle. Tá? Então eu ganho aqui com o papel se movimentando perto do strike da call que eu vendi. Nesse caso aqui da call. Tem outras formas de fazer essa operação. Já vou mostrar outra forma também, tá? Correto? Então não tem muito mistério. É isso. Acabou a aula. Essa aqui é uma venda de volatilidade. A mais simples de todas. Eu não vou complicar, tá, pessoal? A mais simples de todas. Tá? Vantagem. Olha aqui, ó. Se o tempo passar, eu vou ganhar todo esse prêmio aqui pra mim, ó. Quanto mais o tempo passa, mais o dinheiro eu ganho. Ó. Cada dia que passa, eu ganho nessa operação aqui R$150. Entendeu? Passou um dia 150. Plim, 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 todo dia. Nessa estrutura. Obviamente que eu estou movimentando aqui R$92 mil. Tá? E estou vendido, ganhando a cada 1% que a volatilidade cair, R$222. Problema que é a volatilidade subir. Porque se a volatilidade subir, o que vai acontecer com as minhas opções? Ela vai se valorizar. Tá? Então é basicamente isso. Qual é a desvantagem dessa operação aqui? A desvantagem é que ela tem risco
ilimitado. Né? Por que risco ilimitado? Porque quanto mais, se eu não fizer nada, né? Quanto mais o papel sobe, mais eu perco. Quanto mais o papel cai, mais eu perco. No entanto, quando a gente monta esse tipo de operação, pessoal, a gente está sempre trazendo todo dia, né? Todo dia fazendo o ajuste do delta. Então, por exemplo, supondo que ontem a gente tivesse montado essa operação, tá? Tivesse montado aqui na BOVA 104, tá? Ó, tivesse montado a mesma operação na BOVA. Olha ali o que estaria acontecendo hoje, ó. Hoje a BOVA está subindo, né? Está subindo 0,5%. Ou seja, ela já saiu aqui da minha zona de lucro, né? Concordam comigo? O que acabou acontecendo aqui com o meu delta, pessoal? Acabou acontecendo que eu não estou mais delta neutro. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que zerar o meu delta, tá? Eu tenho que zerar o meu delta. E a gente sempre faz isso usando a opção no dinheiro. Então aqui o que eu teria que fazer? Eu teria que recomprar essa opção que eu vendi ontem, né? Eu teria que recomprar ela mais cara, porque ela subiu aqui, né? E eu teria que vender uma nova. Então eu iria recomprar essa aqui a 277 e iria vender essa outra aqui a 2 e... Porque não sei porque que puxou 277, né? Na realidade, ó, 104 tá 3,36, ó. Então a gente teria que recomprar ela a 3,36 e vender uma outra a 2,80, né? Ou seja, essa diferença aqui, o que é? Essa diferença aqui é prejuízo. Óbvio, toda vez que eu tenho que fazer, isso é fazer o ajuste do delta, porque agora eu estou com o delta negativo. Eu tenho que trazer meu delta para 0. Então eu vou lá, eu recompro essa posição que eu fiz ontem e eu monto uma operação agora, vendendo a call. Eita, agora foi. Vendendo a call. Vendendo quantas? 2.000? Ó, se eu vender 2.000, eu tô ainda delta negativo, então eu tenho que vender um pouco menos aqui, né? Vamos ver, eu tenho que vender, sei lá, 1.900. Aí eu vou trabalhando ali, ó, até chegar, né, num ponto em que o delta fique 0, ou mais perto de 0. Ó. Aqui já passou um pouquinho, 1.750. 1.750. Ali, ó, tá praticamente 0, vai. 1.735. Ali, ó, pronto, 0. Entendeu? Então eu teria que recomprar as 2.000 da BOVA 104 e vender 1.735 dessa Delta 105. Da Strike 105. Né? O ideal é sempre ficar posicionado na opção que está perto de Delta 50. Tá? Lembrando, ó, isso aqui é uma mira. Se saiu da tua mira, eu tenho que ficar trazendo para cá. Então isso aqui a gente faz uma vez por dia. Esse é o ajuste do delta. Tem fundos, tem traders que passam o dia todo zerando o delta. Né? O cara passa zerando o delta o dia inteiro. Né? Óbvio que ele programa um robozinho para fazer isso. Ele não deixa a operação ficar delta positivo ou negativo em nenhuma situação. Na verdade ele cria uma banda ali, né? Delta mais 5, delta menos 5. Passou, ele ajusta. Então ele fica trazendo essa mira. Quanto mais ajustes eu fizer, menor é meu lucro máximo. É como se eu estivesse devolvendo meu lucro máximo a cada dia que passasse. Tá? Então, essa é a venda de volatilidade chamada straddle.